Boa tarde a todos, jornalistas, senhoras jornalistas, representantes de órgãos de comunicação social. Permitam-me que, ao começar esta conferência de imprensa, que dirija umas palavras em inglês ao meu interlocutor, que é o Sr. Secretário-Geral da NATO, e depois, havendo perguntas em português, responderei em português, havendo perguntas em inglês, responderei em inglês. And so, Jens, let me begin by, and to seize this occasion to say and to welcome you again. I already welcomed you a lot today, but to say it public, it's important to stress how having you here is important for us, because we interpret this, I try not to be abusive in our interpretations, as not only the visit of a friend to Portugal, but also as a sign of recognition of our strong commitment to NATO, because Portugal is a founding member of this organization, because we had lots of opportunities to stress how committed we are to NATO and how we consider NATO as a part, as I like to say, a part of our genetic code of defense and security. To tell you the truth, and I myself and the foreign minister, yesterday we published an article in a national paper, and we stressed that. We strongly believe that now it's impossible to understand our defense policy with NATO. And so NATO is already a part of our history. NATO is a part of our way of guaranteeing the security and defense of our citizens. And it's, having said this, you understand how important it is for us having you here, visiting JOC, visiting Strike for NATO, knowing what you are doing with the NATO Academy. It's important also to discuss very frankly, and I think that we are very frank one to each other in our discussions, our concerns, our expectations. And now that we are approaching a major step forward for the organization with the new structure of command, your presence here is even more important for us. So, Jens, thank you very much, and dear Secretary General, we are very glad of having you here. Thank you so much, and it's a great honor to be here and to once again meet with you. We have met many times, but this is actually our first meeting in Lisbon, and for me it is a great honor to be here, because Portugal is such a key ally in our alliance. Portugal makes NATO more secure on land, at sea, in the air, and also in cyberspace. We are very grateful for your many contributions. On land, your troops serve with NATO's multinational brigade in Romania. In the air, your jets have kept the skies secure over the Black Sea region. At sea, you are contributing to NATO maritime operations again and again. And in cyberspace, NATO's state-of-the-art academy is being built here in Portugal, and we just visited a site where the new academy for communications, information and cyber is now going to be built. When this academy is finished, thousands of students will attend the courses there every year, which just strengthen the position of Portugal as a key ally in our alliance. Let me also say that we are grateful for the way Portugal is supporting and contributing to different NATO missions and operations also beyond our borders, not least by the fact that you are supporting our rescue support mission in Afghanistan, and also the fact that you have decided to increase your presence in Afghanistan. And it is important to remember that the reason why NATO is present in Afghanistan is that we are fighting terrorism. We have to prevent that Afghanistan once again becomes a safe haven for international terrorism.
NATO is also fighting terrorism in other ways. We support the global coalition to defeat ISIS. NATO is a full member, and we provide support to the global coalition by training Iraqi soldiers and officers, and also with our AWACS surveillance planes supporting the air operations of the global coalition. The Atlantic Ocean is what binds our alliance together. We are a transatlantic alliance, North America and Europe, and therefore we also focus on the importance of burden sharing within the alliance. Burden sharing is not only about spending, but it's also about providing modern military capabilities and contributing personnel, soldiers to our operations. But it's also about investing in our defenses. So at our summit, NATO summit in 2014 in Wales, all allies made a pledge to stop the cuts in defense spending and then gradually increase and then move towards spending 2% of GDP on defense. I welcome that Portugal has stopped the cuts in defense spending, and also that you have started to increase. But I also expect that you will continue, because we need more investments from many NATO allies to make sure that we are delivering on the promise and the pledge we made back in 2014. So once again, thank you for an excellent day here in Lisbon, where we have had many important discussions and where we have addressed how we together as an alliance can continue to respond and adapt to a new and more demanding security environment. Thank you. And if you allow me, now I'll speak a little bit in Portuguese, because só queria dizer-lhes, pronto, reiterando aquilo que disse em inglês e desenvolvendo um pouco mais, primeiro que esta é uma presença importante, a presença do Secretário-Geral da NATO é importante para nós como Governo, sobretudo porque reforça o nosso compromisso com a organização. Como sabem, Portugal está fortemente empenhado em missões e operações NATO, ou seja, para lhes dar um exemplo, em 2018 estaremos presentes e de forma consistente em 7 operações ou missões da NATO. Tomamos uma decisão importante, como sabem, que foi a de reforçar de maneira muito significativa a nossa presença na missão Resolute Support no Afeganistão e, portanto, temos hoje, e vai iniciar essa missão em 2018, uma força de reação rápida, e temos também uma missão de treino e formação na área da artilharia. Isto significa que, para além dos compromissos teóricos, o Governo exprime aqui compromissos concretos que traduzem o seu empenho na paz e segurança internacionais e reconhece, evidentemente, também a importância fundamental para a nossa defesa tem esta organização. É claro que na visita que está a decorrer discutimos muitos outros assuntos, como também já foi antecipado pelo Secretário-Geral. Discutimos a nova forma da organização se adaptar à realidade de desafios e de ameaças que eram essencialmente imprevisíveis ainda há pouco. Está a decorrer, como se sabe, um processo muito interessante, aliás, de estudo da nova estrutura de comandos da Aliança. Nós queremos, e entendemos que essa ideia está a ser reconhecida, queremos que há uma nova abordagem das ameaças que diz respeito ao Atlântico, e acho que a organização, entendemos que a organização está a enfrentar esses novos desafios, demonstrando assim que a realidade das ameaças e a realidade daquilo que pode pôr em causa a nossa segurança e a nossa defesa não é confinável, evidentemente, a compartimentos, nem pode ser fechado aqui, nem pode ser fechado acolá. O Secretário-Geral referiu-se também à questão do burden sharing, da partilha, ao fim e ao cabo, de responsabilidades e de encargos. Portugal reiterou o seu compromisso, que foi afirmado primeiro em Gales e que foi reafirmado já com este Governo
na Cimeira de Varsóvia, em respeitar integralmente os seus compromissos. E, portanto, como sabem, o orçamento da defesa para este ano já representa um aumento. Sabem também, com certeza, que ao longo de 2018 vai estar a ser preparada a revisão da Lei de Programação Militar e, como também já foi anunciado publicamente pelo Governo, temos a intenção de reforçar a despesa lá onde ela é, ao fim e ao cabo, mais necessária, e essencialmente em capacidades, e para isso também, como é público, Portugal está a encerrar um processo negocial de aquisição de aviões de transporte médio. Portugal vai investir mais também na dimensão da construção naval. Evidentemente que as forças terrestres terão também uma parcela importante neste aumento daquilo que é dispendido em capacidades, para evidentemente também depois isso refletir num aumento da despesa em defesa relacionada com o produto interno bruto. Portugal finalmente chamou e tem chamado a atenção para a circunstância de que na avaliação daquilo que cada um dá para um esforço que é comum e que nos diz respeito, temos a questão da despesa, a questão do investimento em capacidades e temos também a questão das contribuições. E esta é uma questão importante para Portugal, agora que, como já foi anunciado, temos a intenção de lançar um centro para a segurança do Atlântico nos Açores. A sua sede será, se tudo correr bem, nas Lajes. Temos a intenção, e como se sabe também, de investir francamente mais na dimensão de segurança marítima, que aliás é uma vocação natural do Estado português, e este é um exemplo que eu aliás transmiti ao Sr. Secretário-Geral. Como sabem, há dias partiram em direção a São Tomé 2 navios, o Berrio e o NRP Zaire, e vão desempenhar, o Zaire vai desempenhar uma missão de 1 ano em São Tomé, já estão aliás em São Tomé, e uma missão que é inovadora, que é importante e que demonstra como, com uma percepção clara daquilo que são as necessidades e a vocação de cada país, conseguimos fazer muito, às vezes não tendo que gastar demasiado. E, portanto, essa missão vai contar com um contributo importantíssimo de Portugal na capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, das autoridades militares de São Tomé e Príncipe. Para isso estão lá os nossos fuzileiros e, portanto, elementos das Forças Armadas de São Tomé vão, no fundo, trabalhar connosco dentro daquele navio, vão exercer e ser capacitados por nós, e isto é um contributo que nós achamos relevante e importante e que demonstra como o olhar sereno para as necessidades de segurança pode, no fundo, também depois traduzir-se em contribuições muito mais efetivas para o esforço comum, e o esforço comum, repito, ou seja, termino esta minha intervenção inicial da mesma maneira que a comecei. Nós estamos a falar de uma organização internacional que ajudamos a fundar, somos membros da NATO desde 1949, somos-lo de forma sempre empenhada e, portanto, assim como pedimos à organização que se adapte, que se modernize e que seja mais eficiente, também temos, do nosso lado, como assumido o dever que cumprimos de também nos adaptarmos e também de contribuirmos para aquele que é o esforço comum. Portanto, Jens, caro Secretário-Geral, mais uma vez, muito bem-vindo e continuação de boa estada, agora que praticamente já corremos todas as áreas da defesa. A tua visita está a terminar, mas acho que vai terminar muito bem com o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Luís Amarelo, do Jornal Expresso. Sr. Ministro, queria lhe fazer uma pergunta. Quando diz que investir mais na segurança marítima é o destino de Portugal, para além da missão em São Tomé, como referiu, quer dizer concretamente o quê? Eu quero dizer, esta missão em São Tomé, que dei apenas como exemplo, quero dizer, em segundo lugar, um investimento no Centro de Segurança para o Atlântico e quer dizer, em terceiro lugar, a decisão estratégica de reforçar a nossa capacidade naval para, da mesma maneira, evidentemente, de reforçar a dimensão de capacitação na dimensão de segurança marítima. Posso lhe dar outros exemplos. Nós estamos envolvidos, como sabe, em várias missões na região do Golfo da Guiné,
Portugal já teve a presidência do grupo dos amigos do Golfo da Guiné, por exemplo, tem tido intervenção cada vez mais consistente e que se procura seja cada vez mais coerente nesta área, e vamos trabalhar em conjunto com os nossos amigos e aliados em formas de justamente, olhando-se aliás para aquela que é a nossa presença no Atlântico e para aquela que é a dimensão das águas sujeitas à nossa jurisdição ou soberania, trabalhar para que, da mesma maneira que garantimos a segurança e um exercício pleno da nossa jurisdição aí, possamos também trabalhar em missões concretas, neste caso, como lhe disse, com São Tomé, mas estamos também a trabalhar com Cabo Verde e não deixaremos de trabalhar com outros Estados sempre que essa dimensão de capacitação possa vir a colocar-se. Termino com outro exemplo que parece pouco ter a ver com isto, na questão, hoje em dia, que é uma questão de segurança e defesa importantíssima, que é do Sahel. Como sabe, essa banda que está por cima da República Centro-Africana, Portugal mostrou já a sua disponibilidade para participar em missões de treino e de capacitação das Forças Armadas da Mauritânia, e é a minha intenção propor que nessa dimensão de capacitação possa também estar incluída uma dimensão de segurança marítima. Finalmente, e para não me alongar demasiado na resposta, posso-lhe dar os exemplos recentes em que a Marinha trabalhou intensamente com vários Estados ao nível da cartografia, ao nível de missões de interesse público, que representam também, de alguma maneira, um contributo indireto para a capacidade que esses Estados Oravante têm para gerir melhor e com mais conhecimento as águas sob sua soberania ou jurisdição. Boa tarde, Lígia Veríssimo, da RTP. Eu tinha duas questões. Estou aqui. Eu não consigo vê-la. Estou aqui atrás. Agora já vejo. Eu só queria fazer duas questões, então. A primeira é se está em estudo uma reformulação da estrutura de comandos. Eu queria saber se isso vai afetar de Portugal de alguma forma. Nós já tivemos um comando, neste momento não temos. Se isso foi discutido, se é uma hipótese, como é que está a situação. E depois tinha uma pergunta mais delicada. Nós temos tido alguns problemas de segurança em algumas das nossas instalações militares. Eu quero saber também se isso esteve em discussão e se a NATO ou a OTAN português mostrou alguma preocupação relativamente a isso. À segunda questão, que não é nada delicada, é uma questão que responde sim ou não, responde não. À primeira questão que colocou, do que se trata, e o Secretário-Geral já fez essa apresentação das questões agora suscitadas com a necessidade da organização se adaptar, o que está a ser estudada é justamente uma nova estrutura de comando que se destina quer a enfrentar desafios que a atual estrutura de comandos não permitia enfrentar, quer, por outro lado, também a robustecer a capacidade de intervenção da organização. Portugal apoia esta iniciativa da organização. Não estamos a discutir sítios. Nós temos tendência a confundir quem vai ficar com o quê com a questão que está montante, que é de saber como é que transformamos a organização numa estrutura mais preparada para aquilo que é a sua vocação, que é garantir a nossa segurança e a nossa defesa. Mas, se me permite, e para uma resposta mais completa, eu talvez propusesse ao Secretário-Geral, se assim o entendesse, que falasse da nova estrutura de comandos. Well, as the Minister just said, this is an adaptation of the command structure which we haven't yet decided. We have received recommendations from our strategic commanders, from our military authorities, and now we are going to discuss it and also make decisions at the Defense Ministerial meeting in NATO in February. There we will hopefully decide on, what I say, the main elements, decide the structure, but not decide on the specific geographic footprint. That will be decided later. But what I can say is that we have adapted the command structure before, after the end of the Cold War. Then we scaled down, then we reduced the command structure, so actually we closed many commands around in Europe. Now the recommendation from the military authorities or from our strategic commanders is a small increase. So it's a very different situation compared to what we
saw earlier when we scaled down NATO command structure. That's not the plan this time. And therefore I cannot be more detailed about the exact geographic footprint, because those decisions will be taken after we have decided the structure, the different elements, and hopefully we'll do that in February. Ana Rodrigues, da Rádio Renascença. Eu perguntava ao Sr. Ministro se Stoltenberg, o secretário-geral, falou aqui da importância do Atlântico e como Portugal, pelas suas capacidades ao nível marítimo, são reconhecidas pela NATO. Em concreto, foi pedido algum tipo de contributo a esse nível a Portugal? E já agora outra questão rápida é, Portugal como produtor de segurança vai participar, como disse o Sr. Ministro, em várias missões NATO durante este ano 2018, mas também tem outras missões, outras missões em que vai participar, e já referiu o São Tomé, mas existem outras. Como é que é feita essa gestão dos meios? A gestão dos meios é feita tomando sempre em consideração que os recursos são escassos. Os recursos são escassos, mas não obstante é o terceiro ano em que felizmente temos conseguido reforçar o orçamento relacionado com essa dimensão da projeção externa de Portugal, e pelo terceiro ano consecutivo o orçamento aplicado às Forças Nacionais Destacadas cresceu. Essa é uma boa notícia, e depois tem que ter concretizações, aliás um pouco na sequência daquilo que bem perguntou. A projeção de Portugal em Forças Nacionais Destacadas obedece a duas, três grandes linhas fundamentais, que eu, aliás, digo que, com diferentes interpretações, muito embora, são grandes constantes da política externa portuguesa e da política de defesa portuguesa. Primeira, Portugal é um membro fundador da NATO, e isso tem que ter expressão na forma como participamos naquilo que nos é solicitado ou naquelas que são as necessidades da NATO em termos de operações ou de missões. Independentemente do facto de este ano, em 2018, termos aumentado em aproximadamente 10% o número de militares envolvidos em missões NATO, é um crescimento muito significativo e que testemunha, se dúvidas houvesse, o nosso empenhamento para com esta dimensão operacional da organização NATO. Tenho a dar-lhe, digamos assim, talvez aquilo que eu destacaria mais este ano quanto à NATO. Como sabe, nós tomamos a decisão de descontinuar a nossa presença no Kosovo. O compromisso sempre assumido pelo governo português era o de que substituiríamos, pelo menos com o mesmo nível de empenhamento numa missão terrestre, substituiríamos o mais depressa possível essa decisão de descontinuar a nossa presença na KFOR, onde, aliás, ainda temos 10 militares. Portanto, não foi uma descontinuação total. E quando a oportunidade surgiu, quando Portugal percebe, como, aliás, creio que estaremos de acordo, que já vínhamos discutindo desde pelo menos 2016 a necessidade crucial de reforçarmos a missão Resolute Support no Afeganistão, então Portugal disse presente. E disse presente, creio eu, que de uma forma muito robusta, na medida em que o nosso empenhamento para 2018 mais do que compensa aquela que tinha sido a decisão de descontinuar no Afeganistão. Depois, a segunda parte da sua pergunta. Como é que Portugal compatibiliza este empenhamento? Segunda linha importante da política de defesa portuguesa. Nós consideramos que temos que dar um contributo tão relevante quanto possível à dimensão de peacekeeping que preocupa Portugal, como preocupa a NATO, como preocupa todos nós, considerando as dificuldades que são bem conhecidas em alguns territórios e em algumas missões, nomeadamente das Nações Unidas. Por razões que não vou aqui discutir, nos últimos anos tínhamos praticamente feito desaparecer a nossa presença em missões das Nações Unidas e, na sequência dos atentados de Paris, Portugal tomou a decisão política forte, pesada, de acolher positivamente a solicitação da França e, portanto, de se empenhar na República Centro-Africana, onde estamos empenhados. Sabe também, com certeza, que no mesmo território assumimos em 2018 o comando da missão da União Europeia. Não há aqui qualquer contradição. As questões da nossa segurança e da nossa defesa são questões que se colocam no quadro da NATO, mas que também contribuem
para aquele que é o objetivo da NATO, se porventura forem efetuadas noutra missão ou noutra organização. E, portanto, se, por exemplo, no caso da República Centro-Africana, nós estamos perante ameaças que podem pôr em causa outros territórios e rapidamente a nossa própria segurança, é nosso dever dizer que estamos presentes. Portanto, não há qualquer incompatibilidade disto, não estamos a falar de uma teoria de vasos comunicantes, uma vez que o nosso empenhamento com a NATO não é menosprezado ou sofre qualquer menoscabo se porventura apostarmos também numa dimensão mais institucional peacekeeping, como aquela que acontece nas Nações Unidas. A missão que referiu de São Tomé é, repito, a nosso ver, uma missão inovadora e importante. Ou seja, porque em concreto, em vez das missões de treino ou capacitação mais tradicionais, nós vamos envolver diretamente no navio português militares de São Tomé que vão exercer eles próprios as missões de jurisdição e de soberania e vamos trabalhar em conjunto para aquilo que é, olhando para o Atlântico, uma necessidade de todos nós. É uma necessidade de Portugal, como é uma necessidade dos Estados Unidos, como é uma necessidade da França, como é uma necessidade da Espanha, como é uma necessidade da Itália. O Atlântico, se não for um espaço de comunicação marítima seguro, todos vamos sofrer com isso. Se nós tivermos noção de qual a percentagem gigantesca do comércio internacional efetuado por mar, que passa por zonas atualmente e infelizmente de risco, como são o Golfo da Guiné, percebemos que aquilo que fizermos ali vai com certeza e porventura diminuir ameaças a norte, e quando eu falo de norte e quando falo do Atlântico, encontramos outra vez a NATO. Porque, como o secretário-geral tem dito, hoje em dia, na parcela mais do extremo norte do Atlântico, há fatores de preocupação que têm a ver com ameaças que se pensavam confinadas naquilo que nós chamávamos o flanco leste, mas que infelizmente têm vindo a espraiar-se e, como sabem, é público, que até se aproximam das águas territoriais portuguesas. Portanto, isso significa o quê? Que a NATO, esta dimensão atlântica da NATO, é algo que recupera o nosso património como organização. A organização chama-se Organização do Tratado do Atlântico Norte. E, portanto, não estamos a fazer mais do que ser fiéis àquela que é a nossa própria denominação. Boa tarde, Sónia Ferreira, da agência Lusa. As minhas perguntas são para o secretário-geral da NATO. Foi anunciado há pouco tempo pelo Sr. Ministro da Defesa a criação de um Centro de Segurança do Atlântico, na base das Lajes. Eu gostava de perguntar o que é que a NATO espera, ou como é que olha para a criação deste centro, se considera que pode vir a ser um centro de excelência NATO. Queria também perguntar sobre a adaptação da estrutura de comandos, que é um debate que está a decorrer na organização. Se considera que Portugal tem condições ou alguma mais-valia para receber essa nova estrutura? Obrigada. To which structure? Se houver alguma atração à criação do novo comando para o Atlântico ou um novo comando para as forças terrestres, julgo não estar enganada, que é isto que está em discussão, se Portugal tem condições para receber esse comando, no fundo é isso, ou algum comando. First, on this NATO Security Center, which Portugal is planning to establish, I was informed about that during my visit today. My understanding is that this is a center of excellence, and that is something which different nations initiate, and then it has to be, in a way, approved or accredited by NATO. We have not started that process, as far as I'm aware of, but we welcome all initiatives to strengthen NATO's understanding and NATO's abilities to analyze and to respond to all challenges related to the Atlantic. So, well, that's an interesting proposal. It's something we welcome, all initiatives that can strengthen our ability to deal with the challenges we see related to
the Atlantic in many different ways. When it comes to the command structure, there are many elements there, but one element which is of course important for all countries which are bordering the Atlantic, including Portugal, is and of course also for the whole alliance, is that there is a proposal to establish a new command for the Atlantic, and that's one of the elements we will decide on when we meet in February, so next month, the defense ministers. As I said, there has been no decision on the geographic footprint, so therefore it will be wrong if I start to speculate, but I welcome proposals, initiatives from Portugal. Portugal has a lot of maritime understanding and important maritime capabilities and capacities. And earlier today, I visited Strike Force NATO, which is something which is important for the whole alliance. It's important for Portugal, but it also underlines Portugal's key role in addressing maritime challenges in general and the Atlantic in particular. So we are now in the process of making decisions, and the first decision is to decide on whether we will have a new Atlantic command or a command for Atlantic, and then we will decide the different elements, including the geographic footprint. But I welcome initiatives and proposals from Portugal. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Secretário-Geral. Estamos aqui a terminar a conferência de imprensa. Obrigado a todos por virem. Thank you. Thank you so much.